Fala galera, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre uma matéria que saiu aí no UOL sobre o motivo do porquê o Endrick não está jogando, analisar pontos para tanto dizer que essa matéria é verdade, para também não dizer se é mentira. Nós vamos ver pontos e vocês vão tirar suas próprias conclusões. Vou dar minha opinião também sobre esse assunto, falar o que eu acho sobre isso, e aí vocês vão ficar aí com tudo que a gente vai falar sobre Endrick e o porquê ele não joga na seleção. Vamos lá, deixar rapidinho destacado aqui: Copa do Mundo, porquê Endrick não joga? O nome do jornalista ali embaixo, né? Esse é o título. Vamos ver aqui os motivos do porquê o Endrick não joga. Então vamos lá, vamos começar a ler. Depois da decepcionante atuação da seleção brasileira contra o Marrocos no sábado, dia 13, uma pergunta ainda paira no ar: por que o treinador Carlo Ancelotti não escalou o Endrick como titular, nem o colocou no decorrer do jogo? Para a colunista Mili Lacombe, os motivos dados por Ancelotti para não usar Endrick são preocupantes e deveriam causar fúria e revolta na torcida brasileira. Endrick não ter disciplina tática, como diz Ancelotti, não seria mesmo uma qualidade que se exige de um craque cuja função é entrar para desequilibrar o jogo e marcar? E por último, na mesma linha, o comentarista Casagrande provoca: Endrick não estaria sendo jogado de lado justamente por ser ousado? Aí nós temos a fala de Casagrande e de Mili Lacombe. E agora eu quero falar aqui com vocês, vou interpretar aqui o que eu entendi. O que eu entendi aqui é que o Endrick ele não está obedecendo o técnico. E assim, vou trazer pontos, isso é pontos, não é minha opinião, pontos que está no futebol. Você não precisa ser um gênio do futebol para entender isso. Bom, o nosso primeiro ponto é o que eu acho. O Endrick, ele tem... é o que eu acho que é o maior motivo, né? A perca de controle que o Ancelotti tem quando ele coloca o Endrick. Ou pelo menos é isso que ele sente no caso. Porque quando fala dessa indisciplina tática, é no caso quando ele não consegue obedecer direito o que o treinador manda. Então, o Ancelotti ele perde o controle do jogo, ele perde o controle das ações que o Endrick vai fazer. E uma coisa que eu vi também que era muito pedida e que eu acho também um erro do Endrick, é a ideia do Endrick sempre chutar de primeira. Ele pega a bola e chuta de primeira. E ele podia muito bem parar a bola e dominar e depois chutar, mas não, a maioria das vezes que ele pega uma bola fora da área, assim, quase na entrada da área, ele pega e chuta de primeira. Nem pensa em dominar, nem dá passe, nem nada, ele só chuta. Mas isso pra mim, ainda não tá na minha opinião, mas isso pra mim não é motivo de tirar o cara de titular. Mas vamos lá, continuando com os nossos pontos. Bom, essa matéria aí é uma matéria da ESPN, uma matéria que já faz um tempo. Esse tempo onde essa matéria foi lançada era o tempo onde o Endrick estava numa seca de gols, estava em um momento difícil lá na França. Um dos poucos momentos difíceis do Endrick, né? Porque ele jogou muito bem na França, recuperou o seu futebol. Mas nesse tempo ele estava num momento difícil e o técnico do Lyon falou e criticou o Endrick em plena entrevista. E falou também dessa indisciplina. Vamos ler aqui essa matéria da ESPN. Bom, esse aqui é o contexto, né, da coletiva. O Endrick dá uma assistência, né, volta a participar depois daquela seca que foi falada ali no começo, ainda agorinha que eu falei. Então, esse é o contexto aqui, tá escrito, vamos ler. Endrick voltou a ser decisivo pelo Lyon neste domingo, dia 12, saindo do banco de reservas. O atacante brasileiro deu uma das assistências da vitória do time francês por 2-0 contra o Lorient, em jogo válido pela Ligue 1. E olha o que nós temos aqui: Paulo Fonseca, treinador do Lyon, que criticou Endrick na sexta-feira 10, afirmando que não estava satisfeito com o desempenho do jogador, afirmou que sua fala foi uma estratégia para incentivar o atleta. Bom, isso é o que o treinador fala após essas críticas que eu vou mostrar agora. Aqui já estamos em outra matéria da ESPN, onde fala: Paulo Fonseca, treinador do Lyon, cobrou Endrick publicamente durante entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, dia 10. O brasileiro não teve boa atuação no empate diante do Angers por 0-0 pela última rodada da Ligue 1
e não marca há quase um mês pelo clube francês. Ou seja, o Endrick estava num momento bem ruim mesmo, quando o Paulo Fonseca, treinador do Lyon naquele momento, critica ele com essas palavras. Abre aspas, não tentou se posicionar entre as linhas, interceptar a bola, oferecer outras opções para o time. Ele precisa se esforçar mais, fecha aspas. Finalizou. O Lyon vive um período de crise após ter conseguido uma sequência de 13 vitórias seguidas no início do ano. Bom, e ainda por cima, para piorar a situação do Endrick, nós temos o técnico, simplesmente técnico do Lyon, usando Afonso, um português do time do Lyon, falando que esse cara assume a responsabilidade diferente do Endrick. E ele coloca esse Afonso como exemplo, tanto para o Endrick quanto para todo o time do Lyon naquele momento. Bom, agora eu vou falar um pouco assim da minha opinião. Se o Endrick tem sim esses problemas, porque atualmente nós não podemos saber o que é verdade e o que não é, né? Porque tem muita notícia que sai que a gente não tem certeza. Atualmente tivemos aquela notícia do Alexandro e do Danilo, que ia ser titular e tal. E no final apareceu o Douglas Santos e o Ibañez como titular. Então não temos como ter certeza de tudo que sai aí nas notícias, né? Mas na minha humilde opinião, mesmo o Endrick sendo pode até ser assim, esse cara que não obedece o treinador e tal, mas isso pra mim não é motivo de tirar o cara de titular, porque assim, tá, ele não faz o que o treinador tá pedindo, mas não vale a pena colocar um cara que faz gol, que ajuda o time, mesmo não obedecendo o treinador. Claro que vai ter os momentos bons, né, do Endrick fazendo gol e tal, ajudando o time, mas vai ter momentos ruins que o técnico não vai ter como controlar. E esse eu acho que é o medo do Ancelotti de usar o Endrick, porque ele já tem noção disso. Esse deve ter sido o medo do Xabi Alonso e também o medo do Paulo Fonseca, treinador do Lyon. Então, esses devem ter sido os medos deles e do próprio Ancelotti também no Real Madrid. Porque por muito tempo ele também não foi usado pelo próprio Ancelotti no Real Madrid. E essa indisciplina tática, mesmo sendo o motivo grande para isso, para mim não é motivo de tirar o cara de titular, porque vamos analisar assim, Romário, será que o Romário fazia realmente tudo o que o treinador mandava, tudo certinho, pressionava e tal? Provavelmente não. Mas o Romário, ele fazia, ajudava o time e ele era um cara que tinha que estar titular. Por quê? Porque ele era um cara diferente, era um cara que tinha talento, era um cara que precisava estar titular, obedecendo ou não o treinador. E assim, não só o Romário, como vários outros nomes grandes, eles tinham que estar titular pelo fato do seu talento, pelo fato de ajudar muito o time. E nós temos outro nome que também é bem conhecido por ser esse cara que não obedece, por ser esse cara que quer mandar no time, que é o próprio Mbappé. Nós temos aquela fala do Luiz Henrique dando esporro no Mbappé, falando que ele tinha que marcar, que até o Michael Jordan, né, marcava, quem era ele pra ele não marcar. Tá, entrou no ouvido e saiu no outro? Entrou e saiu no outro, mas o Mbappé, ele é um cara diferente, ele pode ser artilheiro de todas as Copas esse ano ainda, né? Então é um cara diferente, é um cara que tem talento, mesmo tendo esse jeito dele. Mas ele tem que ser titular pelo fato dessa contribuição do time, mesmo o treinador não tendo o controle no jogo dele, né, no caso. E o Endrick, pra mim, ele é um caso bem parecido com o Mbappé, porque o Endrick, ele é um cara diferente, um cara que ajuda muito o time, mas que se não ajudar o treinador, ele tem, claro, que obedecer, né? Que é bem mais fácil ele resolver isso obedecendo o Ancelotti e tal. Mas ele é um cara tão diferente que pra mim mesmo ele tendo todo esse jeito dele de não querer ouvir o treinador, ele tinha que ser titular. Porque, querendo ou não, se as derrotas começar a aparecer, o Ancelotti vai ser forçado a colocar o Endrick. Porque ele sabe que o Endrick é um cara diferente. Então, o Ancelotti ainda vai ser forçado a colocar o Endrick.
E aí, torcedor, coloca aqui a sua opinião sobre esse assunto do Endrick. Deixa aqui o que você acha que o Ancelotti tinha que fazer. Coloca o Endrick titular ou não coloca por essa indisciplina dele, tática, né? Comenta tudo aí. Essa foi a minha opinião sobre esse assunto. Deixa a sua também no comentário que eu quero ver. Agora sim, falou e até o próximo vídeo.